Fortes chuvas no sul da Bahia já provocaram 20 mortes, deixaram 62 mil pessoas desabrigadas e um total de 470 mil pessoas afetadas. São 136 municípios baianos em estado de emergência. A Defesa Civil Nacional avalia o risco de rompimento de barragens na Bahia e em Minas Gerais, em função do grande volume de chuvas que atingiu a região nos últimos dias. As áreas mais vulneráveis poderão ser evacuadas. As enchentes também afetam cidades do Tocantins, como Miracema do Tocantins, que foi declarada situação de emergência, e Paranã, que foi decretada calamidade pública. Este ano tivemos seca no centro-oeste do Brasil, enchente recorde na Amazônia, enfim. Qual que é a relação dessas catástrofes com as mudanças climáticas? E quem vai responder essa pergunta, a gente vai refletir sobre tudo isso, sobre esse tema, é o nosso convidado, Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP, doutor em Física Atmosférica, membro da coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais e do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Olá, Artacho, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, é sempre bom falar com você e seus telespectadores. Muito obrigada, o prazer é o nosso, Artacho. Bom, no 6º relatório de avaliação, divulgado em agosto desse ano, o IPCC emitiu um alerta vermelho para a humanidade, né? E na ocasião, você disse que o documento trazia frases fortes, como mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas, intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.000 anos. Não há recorde de temperatura tão alta no planeta nesse período. É um recado claro do IPCC de que as atividades humanas estão inequivocadamente alterando o clima. Isso aí eu li em reportagens que você, inclusive, deu entrevistas. E isso explica, Artacho, o que está acontecendo na Bahia, Minas Gerais, Tocantins, o que está acontecendo aí na região central do Brasil, na Amazônia. Explica para a gente. Olha, não há a menor dúvida hoje para a ciência de que as mudanças climáticas globais estão, sim, aumentando significativamente a frequência e a intensidade dos eventos climáticos extremos. O que nós estamos vendo no Brasil, na verdade, está acontecendo em todas as regiões do nosso planeta. Tivemos calor de 52 graus no Canadá neste verão. Tivemos incêndios enormes na Austrália, em várias regiões do planeta, devido ao aquecimento global. Então, essas enchentes são reflexos, sim, das mudanças climáticas, que não são mais uma questão do futuro, mas estão aqui com a gente hoje, e nós precisamos de políticas governamentais que protejam a população mais vulnerável do aumento da frequência e da intensidade destes eventos climáticos extremos. Exato, e as populações menos favorecidas são as que sofrem mais. A gente acabou de falar com Ilhéus, na Bahia, o drama é realmente enorme, muitas pessoas também ainda estão desalojadas, falamos sobre as barragens, né, de mineração. Eu queria que você falasse, Artacho, também sobre essa preocupação, né, que todos nós temos em relação ao nosso presente, não ao futuro. A gente já está vivendo a catástrofe, o colapso já é agora. Sim, não há a menor dúvida. Não se trata propriamente, eu não chamaria de um colapso. Mas, evidentemente, o que nós estamos observando é que essas grandes enchentes secas no Brasil central, este ano o rio Amazonas esteve no seu nível mais alto dos últimos 110 anos, né? E nós tivemos esta seca no Brasil central que trouxe insegurança energética e insegurança hídrica para a maior parte do nosso país. Então, isso é uma questão hoje já. O que nós precisamos urgentemente é de políticas governamentais. Precisamos de um governo que haja, na verdade, atue na defesa do interesse da população, em particular da população mais pobre, que é, em geral, a mais afetada por essas enchentes, como a matéria de vocês também já deixou muito claro.
Exato. Agora, Tacho, vamos falar o que provoca, né? O ser humano é que está provocando tudo isso, e eu queria que você também falasse sobre qual que é a participação do desmatamento da Amazônia também nesse contexto. Veja, nós temos duas grandes fontes de emissões de gases de efeito estufa que estão agravando o aquecimento global. O primeiro é a queima de combustíveis fósseis, né? Queima de gasolina, petróleo, gás natural e assim por diante. A segunda principal fonte de emissões de gás de efeito estufa é o desmatamento das florestas tropicais. Então, essa fonte hoje é responsável por 17% de todo o agravamento que estamos tendo do aquecimento global. O curioso é que não há nenhuma maneira mais rápida, fácil e barata de reduzir emissões do que parar o desmatamento, com montes de benefícios adicionais, como, por exemplo, garantir a continuidade do ciclo hídrico no Brasil Central, que é crítico para o agronegócio brasileiro, você mantém a biodiversidade e você tem uma série de benefícios para a sociedade brasileira. Então, o que o Brasil precisa é realmente começar a ser inteligente e esperto e deixar de destruir um dos maiores recursos naturais que nós temos, que é basicamente os nossos ecossistemas. Isso vale não só para a Amazônia, mas vale para o Cerrado, para o semiárido e assim por diante. Então nós precisamos urgentemente, como sociedade, de políticas governamentais que preservem os ecossistemas naturais, porque eles são chaves para o presente e o futuro do nosso país. Agora, falando em políticas governamentais, Artacho, a gente frequentemente, semanalmente, está colocando aqui muitos especialistas na área do meio ambiente, e é recorrente, quer dizer, existe a destruição de diversos biomas brasileiros neste governo Bolsonaro, se acirrou, se acelerou. Agora, não dá realmente para esperar algo no sentido positivo deste governo. Eu queria que você falasse qual que é a saída, enfim, a saída é a urna, qual que é a sociedade civil também mobilizada, os cientistas, os ativistas, as pessoas comuns, como você já falou também, não precisa ser nem um cientista para saber que as mudanças climáticas estão aí, né? É isso aí, né, Artacho? Sem dúvida nenhuma, obviamente, a questão de eleger representantes que defendam o interesse da população e não do crime organizado na Amazônia e não do garimpo ilegal em terras indígenas, como nós temos no atual governo, isso é fundamental, né? Mas também nós precisamos do engajamento de toda a sociedade, do setor privado, dos empresários, já que, por exemplo, o desmatamento da Amazônia tornou a imagem do país, fora daqui do Brasil, absolutamente nós somos vistos como os grandes destruidores dos recursos naturais do planeta como um todo. Obviamente, isso joga muito contra o Brasil, a nossa imagem no exterior está a pior possível e dá para entender por quê, né? Então, nós precisamos reverter esse quadro, obviamente, com um novo governo, isso vai ajudar muito, mas também nós temos que engajar o legislativo e o poder judiciário, porque é importante a gente entender que 99% dos incêndios na Amazônia e do desmatamento são atos criminosos, são invasões de terras públicas, são invasões de terras indígenas. A Amazônia corresponde a 60% do território nacional. Então, se você pensar que em 60% do território nacional a Constituição brasileira não está sendo respeitada, né? Isso é muito preocupante como sociedade. Né? E, na verdade, nós temos que parar estas atividades criminosas, porque qualquer desenvolvimento que seja minimamente sustentável para a região amazônica tem que ser baseado na legalidade, num acordo entre a nossa sociedade e não meramente criminosos que vão roubar o patrimônio público, como está acontecendo agora.
Exato. Agora vamos aprofundar um pouquinho essa questão do empresariado brasileiro, né? Quer dizer, seria benéfico até para o próprio negócio, né? Do empresário, a preservação da natureza, né, Artacho? Sim, é importante a gente perceber que existem duas grandes correntes no agronegócio. Quer dizer, existe o agronegócio realmente predatório. O agronegócio que quer saber de destruir, que quer saber de ter o maior lucro possível no menor espaço de tempo possível, não importa as consequências para o futuro da sociedade brasileira. E existe um outro agronegócio muito mais moderno, muito mais alinhado com as ideias da sociedade brasileira como um todo, que está muito preocupado com, por exemplo, as sanções comerciais que o Brasil pode vir a ter na exportação de carne, na exportação de soja e assim por diante, que já está fazendo com que vários países, como a Inglaterra, a Suécia, a própria China, começassem a ameaçar de boicotar carne brasileira, boicotar soja brasileira, porque elas, na verdade, advêm indiretamente e diretamente do desmatamento da Amazônia. Eles não querem se ver como cúmplices de crimes. Então, isto faz muito sentido e várias grandes companhias brasileiras já estão se preocupando em demasiado e fazendo pressões no atual governo federal para reverter este processo de destruição. Então, o setor privado, o terceiro setor, a sociedade como um todo deve e precisa, na verdade, pressionar o governo para que esses crimes ambientais tenham um fim. E, Artacho, você diz que a gente está mascarando cerca de 1/3 do aquecimento que já ocorreu. Eu queria que você explicasse esse termo. Sim, é importante a gente perceber que nós temos componentes no sistema climático que aquecem, como, por exemplo, o dióxido de carbono e os gases de efeito estufa, e temos componentes que resfriam o clima, que são as partículas de aerossóis atmosféricos. Estas, quando são jogadas para a atmosfera, de onde elas vêm? Elas vêm da poluição do ar urbana e das queimadas na Amazônia. Então, essas partículas, além de fazerem mal para o nosso pulmão, elas também mascaram o aquecimento global ao ajudarem a resfriar o planeta. Acontece que todas as grandes cidades estão hoje querendo se livrar da poluição atmosférica que mata 3 milhões de pessoas no nosso planeta a cada ano. E com isso, as emissões de material particulado, como a gente chama essas partículas de aerossóis, estão diminuindo. E isso está e vai ainda mais na próxima década acelerar o aquecimento global. Então, a ciência deixa isso muito claro. Nós vamos ter uma aceleração do aquecimento global nas próximas 2 ou 3 décadas, e é mais uma razão pela qual nós precisamos agir rapidamente para zerar o desmatamento da Amazônia até 2028, como o atual governo se comprometeu na COP26, que foi a Conferência das Partes das Mudanças Climáticas que aconteceu em Glasgow. Isto é absolutamente estratégico para o Brasil, zerar o desmatamento em 2028. Isso é possível, isto é desejável pela sociedade brasileira, mas nós precisamos de um governo sério, de um governo competente que implemente políticas públicas para zerar esse desmatamento até 2028. Também é preocupante a elevação do nível do mar, não é isso, Artacho? Aqui no Brasil, enfim, no mundo, mas aqui no Brasil você tem dados, assim, realmente exemplos alarmantes, né, em relação a algumas cidades. Gostaria que você falasse também. Exatamente. O Brasil tem vulnerabilidades muito importantes em relação às mudanças climáticas globais, né? Isso ficou muito claro no último relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E uma delas é a nossa extensa área costeira. São 8.000 quilômetros de praias,
E o nível do mar está aumentando já hoje rapidamente, e as previsões são de que aumente de 1 metro a 1,5 metros ao longo deste atual século, e ao longo dos próximos 300 ou 400 anos, o aumento do nível do mar pode ser da ordem de 15 metros se não reduzirmos as emissões de gases de efeito estufa. Então, qualquer pessoa pode pensar, por exemplo, uma praia que nem Copacabana e Ipanema, com o nível do mar 15 metros acima do nível atual. Portanto, não há a menor dúvida, nós temos que agir rapidamente sobre isto, né? Toda a ciência hoje é muito sólida nessa questão. Nós já sabemos como reduzir as emissões através do uso de energia solar, uso de energia eólica, eletrificação do transporte coletivo e transporte individual. As soluções todas já estão aqui em cima da mesa, basta que os governos implementem estas medidas, e a sociedade precisa disso urgentemente. Inclusive, Artacho, tem locais no planeta que a situação já ficou irreversível, né? Não há a menor dúvida, por exemplo, o aumento do nível do mar, ele é irreversível. Por que isto, né? Importante que as pessoas pensem no dano que nós estamos fazendo para todas as futuras gerações. Uma vez que você derreta 1 quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia, por exemplo, esse gelo vire água e vá para os oceanos, a ciência não conhece nenhum método físico possível de recongelar 1 quilômetro cúbico de água e recolocar essa água na Groenlândia. Então, isso mostra que muitas das mudanças climáticas que nós estamos fazendo são irreversíveis. No caso da floresta amazônica, uma vez que você remove a floresta, o dossel dessa floresta, basicamente, a alta taxa de chuva vai fazer uma lavagem nos nutrientes, em particular fósforo e nitrogênio do solo, sempre tornando essa floresta mais pobre, com menos carbono do que ela tinha antes. Portanto, são também processos irreversíveis. Você não recupera a biodiversidade da floresta amazônica aos níveis originais depois que ela for destruída. Então, a nossa geração tem uma responsabilidade imensa na manutenção dos serviços ecossistêmicos e na redução das emissões de gases de efeito estufa. Vamos fazer essa tarefa porque ela é essencial para o futuro da humanidade. Exato. E, Artacho, a economia do planeta vai ter que mudar por conta de tudo isso? Na verdade, a economia do planeta já está mudando, né? Se nós olharmos, né, as fábricas de automóveis, por exemplo, todos os grandes novos lançamentos de automóveis são automóveis elétricos. Estamos vendo todos os países, Estados Unidos, por exemplo, implementarem grandes programas de uso de energia solar e eólica para deixar de queimar combustíveis fósseis, né? Estamos vendo isso no mundo todo. A China tem um papel de liderança muito forte nessa nova economia verde, que é o futuro da economia do nosso planeta. Essa economia predatória que temos hoje, que gera desigualdades sociais, que enriquece uma fração minúscula da população em detrimento do trabalho da grande maioria, certamente vai ser deixada para trás. Agora, só para a gente encerrar aqui, Artacho, que balanço que você faz do ano aqui em relação ao meio ambiente aqui no Brasil e perspectivas para 2022? Olha, infelizmente não dá para a gente fazer um balanço positivo da atuação do governo na área ambiental em 2021 e pior ainda em 2022, porque teremos o mesmo governo federal, o mesmo Congresso e o mesmo sistema judiciário. Os três juntos, em conjunto, é que estão fazendo esse estrago enorme no clima do nosso planeta e no clima do nosso país. Então, não dá para ter esperanças
muito fortes em 2022. Parte da legislação que foi construída ao longo de 20 anos, né, de proteção ambiental foi destruída pelo atual governo. Nós temos a ciência que ajuda muito no enfrentamento das questões associadas com as mudanças climáticas, sendo dizimada no nosso país, com cientistas jovens brilhantes saindo do Brasil, indo para os Estados Unidos, para a Europa, pela falta de oportunidades de conseguir fazer ciência no nosso país. Então, infelizmente, essa é a realidade de 2021 e que nós acreditamos que só vai se agravar em 2022. Portanto, nós temos que minimizar em 2022 o dano que o atual governo está fazendo na questão ambiental no Brasil, tentar ajudar a diminuir o mínimo possível os prejuízos futuros da nossa sociedade e esperar que em 2023 tenhamos um governo que efetivamente represente a população e não somente o crime organizado ou os grandes conglomerados que exploram os recursos naturais do Brasil de maneira não sustentável. Tá certo. Artacho, a gente agradece aqui a sua participação. Forte abraço para você. Obrigada por tudo neste ano e esperamos Eu que estar agradeço. juntos. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Até mais. Falamos aqui com o Paulo Artacho, professor do Instituto de Física da USP, doutor em Física Atmosférica, membro da coordenação do programa FAPESP de pesquisa sobre mudanças climáticas globais e do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.